Olá, então hoje nós vamos falar sobre o movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? O movimento uniforme é quando o móvel se desloca sem que haja modificação na sua velocidade. Quando a velocidade continua a mesma, ela continua constante. Então essa palavra aqui significa isso. O que é algo constante? Que a velocidade não aumenta e a velocidade não diminui. Então, para a gente calcular essa característica, para a gente calcular esse problema, nós vamos usar uma regrinha, né? Na verdade, ela se transforma em 3, porque eu vou ter o V, que significa velocidade, que velocidade média, que é uma média de velocidade, o D, que significa distância, e o T, que significa tempo. Quando ele me pedir, dentro do problema, ele me pedir a velocidade, eu vou pegar a distância que ele percorreu e dividir pelo tempo. Se por um acaso ele me pedir a distância, eu vou pegar a velocidade vezes o tempo. Vou multiplicar, vou fazer uma multiplicação. E se ele me pedir o tempo vai ser igual à distância, essa barra aqui significa divisão pela velocidade. Todas as vezes que a velocidade, a posição aumenta em virtude do tempo, eu tenho um movimento progressivo, significa que eu estou indo para frente, eu estou progredindo na minha trajetória. Agora, se eu estiver voltando na minha trajetória, eu significo um movimento retrógrado, que eu estou voltando na trajetória. Então, aqui no primeiro exemplo, eu vou explicar isso para vocês, tanto o cálculo quanto se o movimento é progressivo ou retrógrado. No movimento, nesse caso aqui, eu tenho esse carrinho que está com a velocidade constante de 25 metros por segundo. E que ele vai do quilômetro 0 para o 300. Então, nesse caso, ele está indo para frente, ele está indo do 0 para o 300. Então, ele está progredindo na trajetória. O movimento, ele é um movimento progressivo. Por isso que na letra A, eu coloquei que o seu movimento é progressivo. Além disso, a sua velocidade é constante, tanto que o movimento é uniforme e progressivo. Ele está indo para frente num movimento progressivo. Na letra B, eu vou pegar o tempo, eu quero saber quanto tempo ele gastou. Então, se é o tempo, distância dividido pela velocidade. Então, a distância que ele percorreu, 300, a velocidade que ele teve, 25. Então, distância, 300, dividido pelo 25, que eu vou ter aqui o 12. Então, na questão número 1, ele pede para você apenas se o movimento, o que é um movimento uniforme. Você vai olhar aqui nesse texto e ele te explica o que é um movimento uniforme. Na número 2, você vai olhar aqui, ó. Ele estava no 20, foi para o 85, foi para o 115 e foi para o 215. Qual a sua posição inicial? Olha aqui, é só você escrever aqui na frente. Qual a sua posição final? É só você escrever aqui na frente. O movimento era progressivo. Ele estava indo para frente, estava aumentando, ou ele era retrógrado, estava diminuindo? A distância que ele percorreu significa, se ele saiu do 20 e foi para o 215, ele percorreu que distância? Basta você pegar aqui, ó, o 215 menos o 20. E aí você vai fazer uma continha de menos aqui nessa questão da letra D. 215 menos 20.
na letra E, ele pede a velocidade. O que você vai fazer aqui na velocidade? Você vai pegar velocidade, que é essa regrinha aqui, velocidade, é a distância dividido pelo tempo. Então, aqui, nessa questão, velocidade, que é o V, a distância que você achou aqui, dividido por 3 horas. Então, eu tenho de saber a letra D, que eu vou achar esse menos esse, dividido por 3. Na número 3, um automóvel parte do 10 e vai sai do 10, da posição, um automóvel a 10 metros por segundo, sai da posição 500 metros e vai para 200 metros. Quanto tempo ele gasta para percorrer? Então, ele quer saber quanto tempo. Qual que é a regrinha do tempo? Vou lá na minha regrinha. Tempo, eu vou pegar a distância e dividir, barrinha, dividir pela velocidade. Então, aqui, vou pegar tempo, a distância do 500 até o 200. Qual foi a distância que eu percorri? Você vai pegar e vai diminuir esses dois. 500 menos 200. Quanto que eu percorri? E vai dividir pela velocidade, que foi 10. E aí você acha quanto tempo ele gastou. Na número 4, ele fala que esse motociclista percorre 320 quilômetros em 4 horas. Qual a velocidade? Velocidade, aí eu volto, é a distância dividida pelo tempo. Vou vir então jogar aqui que a velocidade é a distância 320 dividido pelo tempo, que é de 4. E aí eu acho que a minha velocidade.